Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia para alguns, boa noite para outros, todos que nos ouvem nesse canal de comunicação. Que Deus os abençoe. Desejo a todos uma feliz Páscoa, um domingo muitíssimo abençoado a você e a sua família. Que a presença de Deus esteja em vossos corações e a vossa fé sempre acesa, enaltecendo o nome do Senhor, nessa esperança, a esperança da ressurreição, a esperança de uma vida eterna com Cristo. O texto de Êxodo, capítulo 12, fala sobre o acontecimento da primeira Páscoa. Eu gostaria de ler com vocês aqui uma parte dessas escrituras, devido ao nosso tempo diminuto para falar nesse canal. O versículo número 10, perdão pelo tempinho, diz assim: E nada deles deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Devidamente trajado, preparado para sair numa jornada a uma terra prometida. O Senhor tinha pressa de tirar o seu povo do cativeiro, e falou para todos participarem da Páscoa, mas estando todos cingidos com o cajado nas mãos, preparados para seguir uma viagem, sapato nos pés. Deveriam assim comer a Páscoa do Senhor. E ele disse: Enquanto isso eu passarei pela terra do Egito. Naquela mesma noite isso iria acontecer. Ferirei todo o primogênito do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Deus iria enaltecer o seu nome, exaltar o seu nome, mostrar a todo o Egito que somente Ele era Deus, único Deus verdadeiro. Ele disse para os israelitas: E aquele sangue vos será por sinal em casas, nas casas em que vocês comerdes. Vendo eu o sangue, eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A promessa de Deus é que onde houvesse o sangue nos umbrais da porta, a praga da mortandade não atingiria os fiéis. Então veja bem, hoje se fala muito em uma praga, em um vírus, e as pessoas se recolhem em suas casas com medo deste vírus mortal. Me faz lembrar da pessoa de Jesus Cristo, que tirou a roupagem da imortalidade, pois habitava nos céus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e tomou a forma de homem, se revestiu da mortalidade, e na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto os homens se escondem dentro de casa com medo de ser contaminado com o vírus mortal, Jesus se esvaziou de sua glória para enfrentar a morte. Saiu ao campo de batalha e se demonstrou diferente de todos os homens. Não se deixou levar pelo curso deste mundo, mas sendo servo do Senhor. Está escrito que ele foi obediente até a morte de cruz. Ninguém conseguia tirar a sua vida. Ninguém, na verdade, o conseguiu. Ele mesmo a doou. Ele falou: ninguém tem poder para tirar a minha vida eu mesmo a dou. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi a sua entrega. Ele se entregou em meu e em teu lugar.
O seu sangue nos purifica de todo pecado, de tal forma que nenhum mal pode nos tocar sem a permissão do Senhor. Pelo seu sangue nós somos comprados. Este alto e sublime preço nos deu o direito à salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Nós temos acesso a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele, morrendo, ao terceiro dia ressuscitou, e ressuscitou para a nossa justificação. Meus amados, estamos justificados. Não devemos nada aos homens, ao mundo espiritual e nem mesmo ao próprio Deus, pois diante de Deus nós tínhamos uma culpa que nos levava à morte, mas Jesus pagou o preço da nossa culpa e nos justificou diante de Deus, e Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, perdoando os nossos pecados. Nos recebeu como filhos de adoção em Cristo Jesus. Pedro, quando fala sobre o assunto da ressurreição dos mortos, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O próprio Deus nos deu essa misericórdia. O próprio Deus nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho, dentre os mortos. Deus levou isso em consideração. As pessoas podem não entender, nem mesmo um príncipe dos judeus, nem mesmo um doutor, um teólogo, um filósofo, seja lá quem você quiser colocar nessa lista. Elas podem não entender como pode um homem mortal ter uma vida eterna. Alguns creem assim: morreu, acabou. Outros creem: morreu, ficará vagando no espaço. Outros creem: morreu, vai para o purgatório, passa por um processo e depois é purificado. Outros creem: morreu, voltará numa outra vida, numa outra família, gerado por um outro ventre. Cada um crê de uma forma diferente, mas são maneiras de se crer sem fundamento, sem uma base sólida. A base sólida para se crer numa existência, numa continuidade, numa vida eterna, está na ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo. Nenhum homem, desde Adão até hoje, teve domínio sobre a morte. O único que teve domínio sobre a morte foi Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E acabamos de ler que nós fomos agraciados por Deus por uma grande misericórdia e que nós somos gerados de novo para uma viva esperança. Meu amado, minha amada, nós temos uma viva esperança e a nossa esperança está na ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, ensinando, dizia: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos ressuscitará. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O crente não morre, mas passa da morte para a vida. Recebemos uma oportunidade, fomos gerados de novo, numa viva esperança.
E diz Pedro ainda, sendo de novo gerados, não da semente corruptível. A semente corruptível é aquela que o homem nasce da sua própria mãe, de uma relação do desejo de varão e varoa, de homem e mulher, da carne e do sangue. Essa é uma semente corruptível. Isso nos leva a um fim chamado morte. Isso não traz esperança, não teríamos continuidade. Mas nós somos gerados de novo, não dessa semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Gerados pela palavra de Deus, a forma sobrenatural que Nicodemos não podia entender, sendo o príncipe dos judeus, mas não podia entender. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você ouve a voz do vento, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. A mulher samaritana, ouvindo o Senhor falar que tinha sede, ela disse: você sendo judeu, pede a mim que sou samaritana. Ademais o poço é fundo e você não tem como que tirar essa água. E Jesus: mulher, se você soubesse quem é que te pede de beber, tu certamente pediria e ele lhe daria a água viva, uma fonte de água que jorra no interior para a vida eterna. Isso é vida no interior. E como purifica o homem os seus caminhos então, como ele deixa de praticar os seus pecados, está escrito: observando conforme a palavra de Deus. É por essa palavra que nós somos gerados, novamente gerados, para uma viva esperança. Jesus se vestiu da mortalidade, deixou o esplendor da sua glória. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de um homem mortal, com dias contados. Ele deixou a existência da vida e tomou a forma de um homem cujos dias terão fins. E os dias de Jesus foi tão pouco, 33 anos, na flor da idade, foi retirado de sua existência aqui. Talvez muitos se alegraram com sua morte. Mais um crucificado, mais um que tentou ser rei, mais um que quis ser mestre, mais um e mais um e mais um. O que você quiser colocar nessa lista de pensamentos. Mas ele era um homem diferente, não tinha cometido pecado algum, somente ia para o Hades e ficava no Hades. Quem cometia pecado, e todo homem mortal cometia pecado, mas um dia desceu no Hades, na região dos mortos, Jesus Cristo crucificado no Calvário. Desceu aos espíritos, em prisão ele pregou, levou cativo o cativeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou, a morte não pôde segurá-lo, o inferno não pôde dominar Jesus, Jesus triunfou. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Ele tornou a tomá-la, porque ele não tinha pecado algum. Está escrito nos escritos de Paulo que ele ressuscitou para a nossa justificação. Meus amados, eu fui justificado e você também. Como vamos viver agora nessa novidade de vida? Como vamos nos apresentar fazendo a obra de Deus? Na primeira Páscoa, o relato era para ficar dentro de casa e passar do sangue nos umbrais da casa. Há uma pergunta: como será com você
Passado este momento em que você está confinado numa quarentena em sua casa, como será a sua saída da casa? Terá uma vida nova em Cristo Jesus, será mais agradecido, servirá ao Senhor ou continuará na sua vida de pecado? Continuará tocando os seus negócios como se nada tivesse acontecido? Crucificará de novo a Cristo Jesus com os teus feitos? Será que você vai tomar uma posição diferente? Vai se alegrar de ir para a casa de Deus? Estará nos cultos? Prestará culto a Ele? Conservará a sua fé em honra? Conservará a sua fé em louvor, em glória? Como será você depois dessa saída, desta quarentena? Os homens andam com medo da morte, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou, e Paulo falou que se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou, disse Paulo. E se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos trará a existência com Ele. Lembra-se do que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, disse Jesus. Eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vem buscar o seu povo, vem buscar os seus escolhidos. A palavra mostra que aquele que conserva a fé em Cristo Jesus, que foi de novo gerado pela palavra de Deus, tem vida nele, foi justificado nele e ressuscitará com ele. Eis aí uma palavra de esperança para você. É certo que você anda sendo provado no seu dia a dia, que tem muitas lutas, tem dissabores, contrição, tristeza, às vezes se cansa. Mas ouça o que está escrito nesta palavra, que nós nos alegramos grandemente nesta promessa de ressurreição. Mas importa que no momento seja necessário que às vezes sejamos um pouco contristados com várias tentações. As tentações são necessárias. As tentações também são instrumentos de Deus. É necessário que existam as tentações. Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, ensinando como se devia orar, Ele não pediu que tirasse as tentações, mas Ele disse que não deixe os seus filhos caírem em tentação, porque as tentações não podem ser tiradas, elas são como um fogo que prova a sua fé. Assim como o ouro é provado no fogo, a sua fé tem mais valor do que o ouro, porque o ouro é perecível. A fé é muito importante. E qual o instrumento que vai provar essa fé? A tentação, onde você vai provar, mediante a tentação, que você tem um dono, que você serve a Deus, que você não se contamina, que você não cede à sua fé,
que você ama a Deus acima de todas as coisas, que aconteça o que acontecer, o seu coração e a sua vida pertencem a Deus. Diz assim: no momento nós estamos muito alegres com a esperança, mas ainda importa que sejamos por um pouco de tempo contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, glória a Deus, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então, que a prova dessa fé seja apresentada e se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele vem buscar o seu povo e você deve estar andando pela fé. E o Senhor te encontrar, achar essa fé em ti, em louvor, em honra e glória. Pedro nos traz um alento. É verdade que às vezes procuramos enxergar Deus em uma situação e não vemos, não tivemos o privilégio de olhar com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos e tocar em Jesus Cristo. Mas Ele nos deixa uma palavra de alento, pois Ele viu, Ele tocou, Ele andou com Ele. E Ele sabia que chegaria os nossos dias. E nos deixou isso, ouça isso, o qual, não o havendo visto, amais. Verdade, nós não o vemos, mas nós o amamos. No qual, não o vendo agora, mas crendo. Verdade, posso não ver, mas eu creio, você crê. Vos alegrais com grande gozo, inefável e glorioso. É assim, uma alegria que não dá para se falar como é esta alegria. É um gozo inefável e glorioso que está na vida do cristão. É inexplicável às vezes. Meus amados, como é bom sentir Deus, ter confiança em Deus, esperança em Deus, o coração pulsando por Deus, uma fé dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Como é bom ter essa certeza. O mundo não conhece este amor, esta paz que excede todo entendimento, essa alegria, esse gozo inefável e tão glorioso. Mas nós conhecemos. Se conserve firme na fé. Não abra mão do seu chamado. Por mais que seja dura a provação e o presente momento, conserve a sua fé. Ela está sendo provada. Você às vezes está sendo tentado, mas não abra mão da sua fé, porque o fim disto tudo, esta fé conservada em Deus, lhe fará alcançar alguma coisa. Pedro fala sobre isso também. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Muito bem. É assim que alcançaremos a salvação, conservando a nossa fé. Nós não temos fé apenas para alcançar coisas nessa vida. Nós sabemos que mediante a fé alcançamos coisas nessa vida. Disse Jesus: tudo o que pedirdes no meu nome, crendo, recebereis, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A melhor coisa da nossa fé, meus amados, é alcançar a ressurreição dentre os mortos,
Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação, pois estamos justificados se conservarmos esta fé e alcançaremos a ressurreição como Cristo conseguiu a ressurreição. Cristo, a nossa Páscoa, Ele foi imolado por nós. Não precisamos mais de sacrifícios. Quando o Senhor disse com muita propriedade a sua palavra, Ele bem sabia que um sacrifício único era necessário, o sacrifício do sangue inocente do seu Filho Jesus. Pois Ele disse na sua palavra: obediência eu quero e não sacrifício, porque o sacrifício seria feito através de Jesus. E Ele foi feito, meus amados. O que Ele quer de você e de mim agora? Obediência. Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo, como diz o hino, um destino aqui. Ele estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. E o hino diz: se isso não for amor. Isso não é amor, meu querido. Tem amor mais profundo do que este? Sem merecer, descer da sua glória e se doar por você, morrer, uma morte tão cruel de cruz, bateram palmas, zombaram, mas o mundo espiritual caído sabia, e o mundo espiritual caído não podia aplaudir, porque lá na cruz, quando ele expirou, o mundo espiritual caído perdeu a batalha, e o diabo se encolheu. Ele sabe que ele perdeu, foi ali, e Jesus desceu, pregou aos espíritos em prisão e levou o cativo o cativeiro. Agora o paraíso é no terceiro céu, do qual Paulo falou, que viu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens, do qual Paulo falou: eu conheço um homem, que se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, só sei que esse homem foi levado até o terceiro céu. Creia, isto é fé, e nós temos a fé nessa palavra, a palavra de Deus que não pode mentir, passa os céus e a terra, mas esta palavra, ela não mente. Meus amados, vou encerrar por aqui por causa do tempo. Como dá vontade de ficar falando, mas eu não quero tomar muito tempo dos senhores. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Se você não fosse gerado assim, você podia ser coberto de honra e glória nessa terra, poderia ter fazendas, carros, servos, servas, poderia ter ouro em abundância, mas se você fosse nascido somente assim, da carne, você seria como a erva, porque está escrito: toda a glória do homem é como a erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Um dia essa glória humana passa, meu amigo, meu irmão e minha irmã. A glória humana passa, mas louvado seja Deus, que nós não fomos gerados somente da carne, do ventre de nossa mãe, nós somos de novo gerados pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Como está escrito: a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Guarda isso no seu coração. Deus te deu uma rica bênção. Bendizemos o nome do Senhor, glorifiquemos o nome de Deus, como disse Pedro no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Tomemos posse, abracemos este presente de Deus, não abramos mão desta herança, não vamos vendê-la, não vamos trocá-la, não vamos dar esta herança. Tomemos posse, no nome de Jesus, nesse domingo de Páscoa, em que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressurgiu para nos dar vida e Ele nos deu a vida com abundância. Que Deus abençoe você e abençoe a sua casa. E quando acabar este período, meu amado, venha para a igreja, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você que se desviou, volte para a casa do Pai. Em nome de Jesus, faça uma aliança com Deus, porque este momento, deste acontecimento que impediu todos de estarem na casa de Deus, não é outra coisa senão um alerta de Deus. Receba a oportunidade enquanto ela está diante de ti. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.